Olá, vamos começar mais um Pode Falar Família. Gente, hoje eu estou numa companhia muito especial. Afinal de contas, nós estamos entrando na semana de finados e precisamos nos preparar para isso. Aqui comigo, o Padre Paulo Henrique, mais conhecido como Padre PH. Ele vai se apresentar. Gente, pensa, não é só padre não, viu? É extremamente estudioso, tem pós, está fazendo doutorado, tem mestrado. Ele vai contar um pouquinho da rotina dele pra gente. E agora, padre, seja muito bem-vindo. Obrigado, Andréia, todo mundo que te segue nas mídias, muito famosa também, muito conhecida. Obrigado pelo convite. Nós vamos começar, padre, falando sobre finados, mas antes eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua rotina. O que me chama atenção no Padre PH é essa disposição ao estudo, ao conhecimento, para depois transbordar. As homilias dele, gente, elas são incríveis, cheias de conhecimento, conteúdo e espiritualidade. Então, conta um pouquinho para a gente, padre, da sua trajetória. Bom, sou natural de Guariba, me mudei para Ribeirão há muitos anos já, vim a trabalho, depois discerni a vocação. Achei, né, que eu poderia ajudar mais pessoas, sempre de família católica, praticante, surgiu esse desejo de me tornar padre. Então procurei um acompanhamento vocacional para ver se eu tinha mesmo essa vocação sacerdotal e fiz o discernimento, fui para Brodowski, onde nós temos o nosso seminário, estudei lá de 93 até 99, fui ordenado padre em 2000 e já estou há 24 anos como padre, ajudando as pessoas, ajudando a igreja, por isso também uma formação permanente, né? Eu gosto muito de estudar várias ciências, a psicologia, a antropologia, a sociologia, a própria teologia, que é muito dinâmica, não é uma ciência parada. Sou professor de filosofia, então também gosto muito dessa área. E depois fui fazendo vários estudos, né, de pós-graduação na área da filosofia clínica, gestão escolar, que eu também sou formado nessa área de pedagogia, psicopedagogia. Depois fui para o mestrado em ginecologia e obstetrícia no HC de Ribeirão Preto, onde eu faço um trabalho com a religiosidade, a espiritualidade, auxiliando a medicina fetal. Nossa, que coisa linda, né, padre? É onde tudo começa, né? Sim, Acho da que por vida. isso que você foi, assim, levado, porque é onde tudo começa. É ali a prova do Criador, né? Sim. É de Maravilhoso. encantar, É né? encantar. Os médicos sempre ficavam um pouco assim, né, comigo, porque em tudo, mesmo nas doenças, nos tratamentos, eu via a beleza de Deus. Tanto da ciência da vida, né, da biologia, como também do trato, que os médicos são auxiliares de Deus no cuidar, né, no tratar, né, sempre fazendo o melhor, é um sacerdócio também, né, a medicina. Que coisa linda. Vamos falar de finados, padre. Nós estamos entrando aí numa semana, né? Que é diferente. É uma semana que muitos choram. É uma semana que tem pessoas que nem gostam de falar. Por quê? A morte, ela assusta, mas é a única realidade da vida. A única realidade certa da vida. Todos nós vamos morrer um dia. Então, o finados, ele nos remete a lembranças do que já se foram, a refletir um pouco como está a minha vida, porque é uma semana diferente. E aí, o Uhum. que você fala sobre isso? Nós temos primeiro o Dia de Todos os Santos. Como que isso na igreja, né? Eu sei que é um calendário. Como que esse calendário é funcional dentro da igreja e o que que ele propõe? Primeiramente, eu gostaria de falar que a religião e a religiosidade, quer dizer, o caminho que você escolhe para chegar até Deus, ele parte da própria vida, da própria vivência, né? Espiritualidade todos nós temos. Religiosidade nós escolhemos. Então eu posso não desenvolver a minha religiosidade, mas a espiritualidade está intrínseca no ser humano. Todo ser humano é espiritualizado. Se ele direciona essa capacidade de transcender para uma religião, que ele pode escolher, isso facilita o seu caminho espiritual, de transcendência. Então, tem a espiritualidade meramente humana, que é
Desde a hora que você acorda, o seu espírito de levantar da cama, de vencer o dia, né? De querer ser alguém melhor, de mudar o mundo, de transformar. Tudo isso é espiritualidade. É a ação do espírito. Aquela ânima que nós trazemos dentro de nós, que nos move. Então, quando a pessoa tem essa espiritualidade muito presente, ela consegue vencer muitas coisas. Na história da humanidade, desde os nossos antepassados mais remotos, das cavernas, né, a morte sempre foi uma constante, porque ela era uma coisa muito presente, seja natural, pela idade, nascemos, crescemos, desenvolvemos, multiplicamos e morremos. Então, é uma morte natural. Então, a natureza já mostra isso para nós. Tudo nasce e tudo morre. Um ponto bem passivo do conhecimento humano. Algumas mortes violentas, como, por exemplo, os animais, os ataques, as calamidades naturais. Então, os nossos antepassados das cavernas vivenciavam isso de uma maneira muito natural. Conforme vai desenvolvendo a inteligência, eles começam a perceber que a vida tem um outro sentido. Tem um algo mais. Só, e esse só meu entre aspas, né? Só essa vida seria muito pouco. Então, eles começam a perceber que mesmo depois que a pessoa morreu, ela continua viva em pensamentos, em obras, em bons conselhos, em exemplos, aqui dentro, na inteligência, e aqui dentro, na emoção. Então, a morte também precisa ser entendida nesses dois movimentos. Quando nós éramos crianças, que a gente brincava, e aí a importância até de mostrar para as crianças o morrer. Sim. A gente brincava de vivo ou morto. É verdade. Vivo, a gente ficava de pé. Morto, a gente caía. Vivo, morto. E a gente ficava brincando isso aqui. Não tinha muita dimensão do morrer, morte natural. Mas nós morremos a todo instante. Tanto que Heráclito, um filósofo pré-socrático, ele dizia que a vida do homem é uma dualidade entre vida e morte. Então, eu estou com fome. Quando eu como, eu mato a fome. Até a expressão, né? Ixi, matei quem estava me matando, não é? Veja que a morte é uma constante no nosso até linguajar, mas a gente não traz aqui para a inteligência, que também um dia nós vamos morrer, e aí você ressignifica toda a sua vida, toda a sua existência, né? Se eu morresse hoje, o mundo não vai parar por minha causa. Talvez os amigos mais íntimos, os parentes mais achegados, talvez prestem uma homenagem para mim. Continuo vivo na memória de alguns mais amados e mais amantes, e depois o próprio tempo também vai fazendo a vida seguir o seu curso. Quando a criança ela aprende no PET a trabalhar a morte, antes ela trabalha o cuidado. Sim. Então, ela alimentou, ela levou para passear, ela brincou. O PET tem também essa função de trazer depois, mais tarde, a partida daquele serzinho querido, muito cuidado, e ela vai também trabalhando essa dimensão de que o vovô, a vovó, o titio, a titia, o papai ou a mamãe também um dia vão partir. Até ela tomar consciência que ela também é finita. Então, a partir dessa experiência antropológica do morrer, a religião começa a perceber também no culto dos antepassados que há uma vida depois. Essa vida seria muito simplória. Então, começa-se a cultuar, a partir das religiões mais antigas, o culto à transcendência. Quando nós temos na religião judaica vários momentos do Antigo Testamento em que se começa a cultuar os mortos também por causa das culturas, né, vizinhas, eles começam a perceber que Deus não nos cria
para a morte, o fim definitivo, mas nos dá uma possibilidade de conviver com ele na eternidade. Então, isso começa a teologia a trabalhar a vida após a morte. O que acontece depois que essa realidade nossa finaliza. Essa transcendência, então, espiritualidade, vai nos movendo para um céu. Daí entra, por volta do ano 600, mais ou menos, né, depois de Cristo, claro, essa celebração de todos os mortos. Então, a igreja une, a partir de um mosteiro na França, um único dia celebrar todos os mortos, por volta do ano 600, 603. Ali, o que eles querem dizer? Olha, eles estão vivos. O dia de finados, por mais que traga para algumas pessoas uma saudade dos entes queridos, que é essa memória recente que eu disse, Sim. A igreja quer dizer, nós estamos conectados com vocês. Vocês não sumiram. Vocês não deixaram de existir. Vocês estão presentes na nossa vida, na vida da igreja. E aí, nós celebramos num único dia todos aqueles que já faleceram, inclusive aqueles que faleceram antes. E essa celebração, todos. Ela é católica, né? Porque eu fui estudar um pouquinho sobre o princípio de finados, como você trouxe, e foi a Igreja Católica que instituiu. Sim, nós temos uma primeira dimensão lá no Antigo Testamento, né? Quando se faz uma oferta, uma coleta em prol dos falecidos. Então, ali nós temos já um movimento de que os falecidos, eles são muito vivos na ação. Os mortos são vivos na ação dos vivos. Então, quando nós vemos essa coleta que Jerusalém faz por todos os mortos, como que para saudá-los, como que para homenageá-los. Então, a igreja primitiva de Israel, a igreja do Antigo Testamento, ela já diz, olha, eles estão vivos em Deus e nós precisamos cultuar isso, nós precisamos nos lembrar disso. Então, você tem uma dimensão terrena, que é a nossa vida comum, e você tem a dimensão transcendente, que é a espiritualidade. A partir daí, a Igreja Católica cristã começa a desenvolver também esse culto aos mortos. E ela institui, a partir desse mosteiro na França, uma celebração. Mais tarde, o Papa Gregório VI ou VII, não me recordo agora, ele institui para a Igreja Universal. Então, a Igreja do mundo inteiro tem uma data que vai ser o dia 2 de novembro. Não tem um significado especial. Foi uma data que esse mosteiro da França começou a celebrar. Instituiu, foi um dia ali, o abade colocou aquele dia, depois o Papa deixou esse dia. Antes tem uma festa que, na Roma Antiga, se celebrava um dia para todos os deuses pagãos e tal, que era no 1º de novembro, uma festa pagã. Depois, a Igreja Católica, então, coloca também no mesmo dia essa festa para todos os santos. Aí sim, a Igreja, então, une essas duas realidades. Todos os mortos que morrem na graça de Deus são santos. Ai, legal, olha que analogia. Então, uma festa está ligada à outra. A Igreja transfere para o domingo, no Brasil, por causa do número de fiéis, e como não é um feriado, as pessoas não têm condições de parar tudo para ir a uma missa, celebrar a santidade, a proximidade com Deus, a Igreja transfere a festa de todos os santos para o domingo, mas não o finados. Não só porque é feriado no Brasil, mas porque a importância de nós celebrarmos a santidade, a proximidade de Deus, dizendo subliminarmente que eles estão vivos. E são santos, porque estão próximos de Deus. O nosso culto aos santos não muda nada para eles, porque estão perto de Deus. Sim. Mas muda para mim.
Então, toda vez que eu lembro que meu avô, minha avó, um parente, um amigo morreu em santidade, ou seja, teve uma vida digna, teve uma vida justa, uma vida correta, eu posso dizer, está junto de Deus, é um santo de Deus, é uma santa de Deus. Uma criança que morre, para nós é muito trágico ceifar a vida desde o começo, Sim. sem uma experiência, sem muito aprendizado, sem muito ensino. Mas também naquele pequenino anjo, a vida é louvada. É um santo de Deus. Por que não pedir ajuda para essa alma? Por que não pedir a intercessão de alguém que está junto de Deus? Porque a gente tem os santos que a igreja coloca nos altares como Sim. modelo de virtude, Uhum. né? Mas todos os nossos irmãos e irmãs que morreram em fama de santidade são santos. Por isso rezamos por eles. A missa de sétimo dia é aquele tempo em que eu vou me preparando no luto para dizer, agora essa pessoa realmente, eu me convenço que essa pessoa está junto de Deus. Então eu preciso de uma semana de criação, lembra do Antigo Testamento? Sim. Uma semana para que eu crie na minha inteligência, na minha mente, essa realidade nova. Essa pessoa agora faz parte do rol dos santos, está junto de Deus. Então eu rezo por elas. Eu celebro por elas. Não estão esquecidas, né? Elas estão na memória, né? Nas nossas memórias. Sim. Então, é isso. E é ativado em finados. Porque quando você fala finados, você automaticamente já os reconhece, aqueles que se foram. É muito interessante, né, padre? Agora, tem pessoas que sofrem nessa data. Como que você poderia trazer algo assim? Como é que você nos coloca essa vivência de uma forma mais leve? Olha, dia de finados está chegando, o que é que eu, Andréia, posso fazer para celebrar isso, lembrar dos que já se foram, mas não entrar no sofrimento? Certo. Primeira coisa que nós temos que lembrar, a nossa, no caso, né, a nossa religião cristã, Cristo está vivo. Ele ressuscitou. Na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, Paulo diz assim, se Cristo ressuscitou como primícia, é o primeiro que se mostrou ressuscitado, vivo. Se Cristo não ressuscitou, nossa vida, nossa fé é vã. Então não tem sentido nós fazermos todo um crescer humano, virtuoso, sermos bons, se não for na perspectiva de ressurreição, de vida plena. Então é perda de tempo. Mas depois Paulo faz uma grande descrição. Por que Cristo ressuscitou? Então aí ele faz toda uma relação do porquê nós acreditamos e por que nós nos empenhamos em viver melhor. A festa de finados é uma festa da memória. Muito mais do que lembrar das pessoas que morreram, que já foram para junto de Deus, eu acho que é celebrar a minha história. Da onde eu vim? Reconhecer, né? Quem foi meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, uma tia, um tio, um primo, um amigo, uma amiga, meu marido, minha esposa, meu filho, minha filha. Tudo isso pode trazer em mim uma dor, uma saudade. E tem um padre que eu conheço, né, muito inteligente, bonito, cheiroso, gostoso, tudo de bom e muito humilde, no caso eu mesmo, né? Isso é uma brincadeira que eu faço, quem não me conhece, né? Eu brinco muito isso lá nas missas. Eu costumo dizer assim, saudade é um amor à distância. Em épocas digitais e de Wi-Fi e internets, por que não dizer que a espiritualidade também é uma forma virtual de viver o concreto? Eu e você estamos aqui, no concreto, sendo transmitidos pelas ondas da web, né? Por que eu também não posso transmitir ondas espirituais para o céu? Sim. Uma comunicação. Quando eu rezo, quando eu oro, quando eu elevo a Deus uma prece,
uma saudade de um ente querido, de um amigo querido. Essa saudade muitas vezes dói em mim, mas é sinal que eu tenho um amor por essa pessoa. Então não deve ser, por mais triste que seja a saudade, mas tem que ser uma coisa gostosa. Leve. Leve, quer dizer, eu sinto saudade da noite de ontem, que nós reunimos os amigos, confraternizamos, fomos num barzinho, fomos num show, fizemos uma viagem, passamos uns dias na praia, na montanha, enfim. Isso não dá uma leveza? É gostoso? Sim. Mas passou. Então, aquela pessoa que conviveu comigo, o que ela me ensinou? O que eu vivi com ela? Eu a mantenho viva. Dói, porque eu sei que aquilo aí não vai voltar mais. Mas eu falaria mais duas coisas. Primeiro, a tristeza de vê-los partir nem se compara com a alegria deles de um dia me ver chegar. Porque um dia também eu vou chegar no céu. Espero, faço todo o possível para isso, né? Então, eu acho que eu tenho também que criar essa expectativa de um reencontro. Dia reencontrá-los. Eles estão junto de Deus, estão no céu. E se eu não for para o céu? Aí sim, nunca mais vou vê-los, vou encontrá-los. Então, também, a celebração de finados me empenha. Eu preciso ser um homem, preciso ser uma mulher melhor para encontrar meus entes queridos na eternidade. Ali o Apocalipse diz, não haverá nem tristeza, nem dor, nem sofrimento, tudo terá passado. Aquela multidão de vestes brancas que o Apocalipse fala, são aqueles que passaram a vida pelo Cordeiro ressuscitados. Segunda coisa, durante a pandemia eu tive a oportunidade de ler muito, né, aproveitar muito tempo, e eu li um trabalho sobre luto, que dizia assim, nós sofremos as pessoas que morreram, não porque elas morreram, mas nós sofremos por aquilo que não vamos fazer mais por elas. Que deixamos de fazer também, que deixamos de fazer. Eu não vou mais abraçar, eu não vou mais dizer eu te amo, eu não vou mais socorrer, eu não vou mais ouvir sua voz, eu não vou mais ser abraçado, abraçada por eles. Aí vem a religião cristã, católica, no caso, porque a Eucaristia, a celebração da missa, ela professa, ela ensina que no momento em que o Espírito Santo vem sobre as oferendas e que o altar se abre para que Deus se faça presente no pão e no vinho, onde está Deus, está a corte celeste. Todos os santos, os anjos, os coros celestiais se fazem presente porque Jesus está ali ressuscitado, no pão e no vinho. Essa é a fé católica. Ora, se naquele momento o céu e a terra são uma realidade só, quem está ali? Meus entes queridos. Sim. Meus amigos, meus irmãos. Então, se afastar da missa, se afastar da Eucaristia, é também uma maneira de se afastar do céu. Simples assim. E toda vez que eu vou à Eucaristia, que eu vou à missa, é uma maneira de eu dizer, estou me aproximando de vocês. Estou pertinho de vocês. É uma presença espiritual, é fato. Sim. Mas se eu entendo que ali é o céu presente, eu digo, estamos juntos. Estamos juntos. Estamos na comunhão dos santos. Eles na eternidade, nós na vida presente, no tempo. Dia após dia. Então, finados, é extremamente importante que nós participemos das missas nesse dia, né, padre? Sim. Sendo assim, dessa forma, é uma forma de celebrar, homenagear e estarmos juntos. E é uma coisa pouco dita, até bato no peito se foi uma falha minha, a festa de finados, a gente chama de festa, a comemoração de todos os fiéis defuntos. Só lembrando que nessas missas não tem intenção, hein? Não tem intenção particular. Sim, porque são todos. Porque são todos. Então, meu pai, minha mãe, meu tio, meu avô, meu filho, minha filha, todo mundo já está ali. Não preciso mandar rezar uma missa por eles. Eu tenho o ano todo para fazer isso. Sim. Na missa de finados não tem intenção particular. Ponto. Essa festa, essa comemoração, ela se estende por uma semana. Ai, não sabia. Então, naquela semana pós-finados,
Se você visitar o cemitério, se você participar de uma missa na intenção de uma alma, você ainda ganha indulgências. Caso haja alguma dúvida se aquela alma morreu em estado de graça ou não. Se eu tenho certeza que meu pai, meu irmão, meu filho, minha filha, quem quer que seja, recebeu a unção dos enfermos, recebeu os sacramentos, o perdão dos pecados, essa pessoa está junto de Deus. Ela não precisa de indulgência. Uhum. Mas eu posso lucrar indulgências pelas almas do purgatório, que eu não sei quem são, mas Deus sabe. E Deus vê a minha atitude por aquela alma que, uma vez definitiva junto de Deus, pode me ajudar. Pode ser um Então, intercessor. é uma comunhão dos santos espiritual. Então, quando nós lucramos essas indulgências, o perdão dos pecados por aquela alma do purgatório, eu estou dizendo, olha, eu, pela minha ação aqui na Terra, eu te ajudo, perdão dos pecados, chegar junto de Deus. Uma vez junto de Deus, você pode me ajudar. Então, é uma comunhão realmente de graças, de dons, né? Então é extremamente importante participarmos dessa data. Essa visita aos cemitérios é cultura brasileira ou não? Não, é uma cultura muito antiga, né? Muito antiga. Inclusive, nas obras de misericórdia corporais, nós temos a sétima como sepultar os mortos. Isso vem das culturas antigas, quando se abandonavam os corpos, e aí os animais, né, reaproveitavam do cadáver, era uma coisa assim bem animalesca. Então, os nossos antepassados vão percebendo que enterram o corpo, e bem fundo, para que nenhum animal cave, não busque. Mas havia ali uma linguagem subliminar que dizia assim, ao enterrar aquele corpo, a natureza poderá fazer brotar. Como a cultura agrícola. Você planta a semente, ali brota uma vida nova. Quando você sepulta os mortos, você está dizendo, dali vai brotar uma vida nova. Então, olha também como que a cultura, a inteligência, vai mostrando realmente que o ato de misericórdia corporal, né? Uma obra de misericórdia corporal, sepultar os mortos, é também professar uma fé em ressurreição, em vida nova. Depois, obra de misericórdia espiritual, a sétima é rezar pelos vivos e pelos mortos. Então, também é uma obra de misericórdia o quê? Rezar por eles. Dedicar o meu tempo, a minha afetividade, a minha inteligência por aquela alma, por aquela pessoa, por sua história, por sua ação no meio do mundo, né? Então, realmente celebrar essa data é muito rica de significados. O padre, agora eu vou te perguntar mais uma coisa. E quem crema? Porque hoje nós temos essa opção e ela é aceita pela nossa crença católica, né? Pela nossa doutrina. Você poderia trazer um pouquinho mais sobre isso? Porque tem pessoas que têm dúvida. Falar, mas não sei se cremar a igreja, como é que fica, tal. Tem essa confusão, porque é cultural, né? Nossa cultura é sepultar. E quando você vem com a cremação, que é ecologicamente correto, que é uma outra forma, né, de você também sepultar os mortos, e como isso, em finados, a pessoa pode celebrar? Quem cremou? É a mesma coisa. Vamos também voltar lá na história para entender. A cremação, ela é também muito antiga nas culturas nórdicas. Que era uma maneira de dizer assim, olha, essa finalização, o fogo, ele tinha a imagem de purificação. Então, queimar o cadáver era como que purificar aquela alma daquela pessoa. Então, eles não acreditavam também na finalização, eles acreditavam em transcendência, uma cultura bastante simplória, bem objetiva, nada muito teologicamente composto, mas diziam, olha, nós vamos purificar esse cadáver para que a sua alma esteja livre
para subir ao céu, enfim, e tal. Quando a cultura judaica coloca em sepulturas e passa um cal por fora para sinalizar que ali tem alguém descansando, os profetas diziam que Deus vai abrir as nossas sepulturas e fazer-nos reviver. Essa interpretação fazia com que se guardasse o corpo, porque um dia Deus ia tirar aqueles corpos das sepulturas. Não é difícil de entender, então, o sepultamento dos corpos. Só que a gente sabe que o material orgânico, ele decompõe. Sim. E não é esse corpo físico que Deus vai tirar das sepulturas. Deus vai tirar desta minha sepultura, essa minha vida presa, esta minha vida sepultada, morta, uma vida nova. Então, Deus abre hoje a minha sepultura, minha vida, para que eu veja o sol de um novo dia, uma nova esperança, uma vida nova, uma transformação, uma mudança, enquanto eu estou vivo aqui. Depois que eu morro, o meu cadáver, ele decompõe. É forma biológica simples isso. Só que a religiosidade mostrava que nós tínhamos que guardar os corpos. Isso aí foi muito bem entendido durante um tempo. Só que depois também a teologia e a própria igreja vê que não é esse corpo material que vai ressuscitar, mas é o corpo espiritual, corpo glorioso, que é aquilo do Apocalipse. Não haverá nem dor, nem sofrimento, não tem mais sensações, é só espírito puro, né? Que contempla Deus. E de junto de Deus age, intercede. Então é também um espírito consciente, quem eu sou. No céu eu vou saber quem eu sou. Sim. Não vou perder a identidade. Eu não perco a identidade, eu não viro nada. Eu mantenho essa identidade. Por isso que eu tenho que ter uma boa identidade também na Terra. Sim. Saber quem eu sou, o que eu faço e o que eu deixo de fazer. Porque isso tudo vai me pesar. Mas na cremação, é como que eu vou falar errado para entender certo, é uma aceleração do processo natural. Tanto é que o Papa Francisco tem até uma nota de que ele pede que as cinzas são a história de uma pessoa. Tem que ficar guardado em Tem local que ficar sagrado. guardado em lugar apropriado. Sim. Nada de jogar fora. Por mais que eu gostasse de praia, se eu quero ser cremado e ser jogado na praia, eu estou jogando fora toda a minha história, toda a minha identidade. Então, por isso que nós montamos na igreja, lá na Santa Teresinha Doutora, aqui em Ribeirão, um ossário, um lugar próprio para as pessoas guardarem as cinzas dos seus entes queridos. Algumas pessoas mantêm em casa durante um tempo. A cultura japonesa, por exemplo, eles usam a cremação há muito mais tempo, né? Até mesmo por uma questão ecológica, como você disse, que não contamina solo, não tem toda essa questão do uso do solo, né? E lá eles não têm muito espaço também. Imagina, fazer um cemitério no Japão. Não teria, né, lugar próprio para isso, né? Então, eles fazem os monumentos, né? Realmente, para guardar essas cinzas. Então, veja, eles também têm essa dimensão de transcendência. Mas a cultura celta, nórdica, de cremar os corpos, fez com que depois a cultura católica, cristã primeiro, depois católica, não cremasse, para não parecer um culto pagão. Entendeu? Mas depois ela entende que também ali naqueles pagãos havia um quê de transcendência, de purificação. Para nós, a cremação não tem nada a ver com purificação. É só um processo acelerado de decomposição do cadáver. Sim. Então, aquelas cinzas são essa memória daquela pessoa que tem um nome, que tem uma identidade, que tem entes queridos. Tanto é que no ossário da Santa Teresinha tem visita todo dia, toda hora. Porque eu gravo muito bem isso para as pessoas quando a gente faz sepultamento lá. Aqui não é lugar de morto. Aqui é um lugar de vivos. Sim. Toda vez que nós entramos aqui, nós dizemos, todas essas pessoas estão vivas em Deus. E o que eu venho fazer aqui? Eu venho buscar isso. Eu venho buscar Deus, eu venho buscar vida,
eu venho buscar intercessão. Rezar pelas almas é uma graça, é um dom. E como elas nos ajudam. Eu mesmo, eu pessoalmente, já alcancei muita graça rezando pelas almas. Sim. Rezando pelas almas, eu pessoalmente, não é nem o padre, né? Isso é uma obrigação minha, rezar pelos mortos e pelos vivos. Mas eu, Paulo Henrique, eu pessoalmente, na minha vida pessoal, quantas vezes eu entro ali questionando, buscando uma resposta, buscando uma intercessão, uma ajuda, e ali eu encontro a paz, a serenidade, o discernimento, a intercessão deles, a força que vem do alto, né? Para dizer, vamos juntos, vamos continuar, vamos dar mais um passo. Né? E as respostas chegam. Com certeza. Que bom, padre. Eu agradeço muito a sua presença. Foi riquíssimo esse podcast. Nós vamos divulgar nas nossas redes, no nosso canal no YouTube, porque as pessoas precisam entender, né? Tudo que é desconhecido gera medo. Sim. E agora, quando a gente traz à luz o conhecimento, a gente passa a entender. E aí sim, nós buscaremos viver a nossa fé como nós devemos viver no dia de finados. Então, quero agradecer muito a sua presença. Muito obrigada. Eu sei que na sua paróquia vamos ter programação, né? De finados. No dia de finados, nós temos um único horário de missa, porque é sábado, às 19 horas. Mas durante o dia todo, a igreja estará aberta para visita ao cemitério, né? Que nós chamamos de ossário, ali para cultuar aquelas pessoas e ganhar indulgências. Porque nesse dia, quando nós visitamos um cemitério, rezamos pelos falecidos, nós temos também a oportunidade de ganhar indulgências por essas benditas almas. Muito obrigada, padre. E agora eu vocês. gostaria que você desse uma bênção em todos que estão nos assistindo. Que o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desçam sobre vós e permaneçam para sempre as bênçãos do Senhor nosso Deus, que é Pai e Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Gratidão. Obrigado.